Livro Deuses Falsos, capítulo 2, parte 2. O poder do amor. Alguns dizem que a análise cultural de Becker está ultrapassada. Vivemos hoje, entre aspas, a cultura da conexão virtual, em que os jovens converteram o sexo em algo comum, fortuito e isento de compromisso. Menos homens e mulheres namoram de fato ou têm namorados e namoradas. Atendendo ao interesse da igualdade de gênero, as mulheres começaram a dizer: merecemos nos divertir com a nossa sexualidade tanto quanto os homens. Há uma pressão crescente entre colegas para o envolvimento sexual e sem grande compromisso emocional. Então, certamente nossa cultura está se distanciando de uma esperança no romance apocalíptico. No momento em que superarmos nosso puritanismo remanescente, argumenta-se, o sexo terá grande importância. Não aposte nisso. Laura Sessions Stipp, no livro Unhooked, Sem Amarras, descobriu que encontros casuais deixavam insatisfeitas a maioria das mulheres jovens, embora elas não estivessem dispostas a reconhecer isso perante suas colegas. E a enorme ênfase de que nossa cultura dá à beleza física e sexual desmente qualquer noção de que o sexo não tem muita importância. Na década de 1940, C.S. Lewis ouviu de muitos dos seus pares na Academia Britânica que o sexo não passava de um apetite, como o apetite por comida. A partir do momento que reconhecêssemos esse fato, diziam eles, e começássemos a simplesmente fazer sexo sempre que nos desse vontade, as pessoas passariam de ficar enlouquecidas pelo desejo por amor e sexo. Lewis duvidou disso e propôs um exercício intelectual. Imagine que você fosse a um país onde pudesse encher um teatro apenas levando um prato coberto para o palco, e então, bem devagar, erguesse a tampa a fim de permitir que todos vissem, antes do apagar das luzes, que ele continha uma costeleta de carneiro ou um pouco de bacon. Você não acharia que alguma coisa deu errado nesse país em relação ao apetite por comida? Um crítico comentou que se encontrasse um país em que espetáculos de striptease desse tipo, envolvendo um prato de comida, fossem populares, concluiria que seus habitantes estavam morrendo de fome. No entanto, Lewis continua em sua argumentação. Não estamos famintos de sexo. Há mais disponível do que nunca antes. Mas a pornografia, o equivalente aos espetáculos de striptease, é hoje uma indústria de $1 trilhão. Portanto, sexo e amor romântico não são apenas um apetite, como no caso da comida. São muito mais significativos para nós. Os biólogos evolucionários explicam que isso é inculcado em nosso cérebro. Os cristãos explicam que nossa capacidade para o amor romântico origina-se do fato de sermos a imagem de Deus, em Gênesis 1, 27 e 29 e Efésios 5, 25 a 31. Talvez seja possível dizer que as duas coisas são verdadeiras. De qualquer forma, o amor romântico é um objeto de enorme poder para o coração e a imaginação humanos. Por isso, consegue dominar excessivamente a nossa vida. Até quem evita por completo o amor romântico, em razão da amargura ou do medo, na verdade está sendo controlado por seu poder. Certa vez conheci um homem que dizia haver se decepcionado tanto com as mulheres que agora só se envolvia em encontros sexuais sem compromisso. Deixaria de ser manipulado pelo amor, vangloriava-se. Em resposta, argumentei que se ele tinha tanto medo do amor a ponto de não poder tê-lo, significava que era tão escravizado por ele quanto se precisasse tê-lo. Quem não pode tê-lo evitará pessoas que seriam parceiras maravilhosas. Quem precisa tê-lo escolherá parceiros que não são adequados e são abusivos. Se você tem medo demais ou se enamora demais do amor, ele assumiu um poder comparável ao divino, distorcendo suas percepções e vida. A trapaça. O vazio interior de Jacó o tornara vulnerável à idolatria do amor romântico. Quando ele se ofereceu para trabalhar 7 anos por Raquel, quase 4 vezes mais do que o preço comum de uma noiva, o inescrupuloso Labão percebeu como o sobrinho estava perdido de amor. Assim, resolveu tirar vantagem da situação. Quando Jacó perguntou se podia se casar com Raquel, a resposta de Labão foi propositalmente vaga.
Na verdade, em momento algum ele disse sim, negócio fechado. Mas, sim, é melhor dá-la a ti do que a outro, em Gênesis 29, 19. Jacó queria um sim como resposta, e foi o que ouviu. Mas a resposta não era um sim. Labão só estava dizendo: acho uma boa ideia você se casar com Raquel. 7 anos se passaram e Jacó procurou Labão para cobrar: dá-me minha mulher. Como de costume, houve uma grande festa de casamento. No meio da celebração, Labão levou a esposa de Jacó até ele, toda coberta de véus. Já inebriado pelas festividades, Jacó se deitou com ela e tiveram relações sexuais. Mas, quando amanheceu, lá estava Lia. Gênesis 29, 25. À plena luz do dia, Jacó olhou e viu que a mulher com quem consumara o casamento era Lia, a desinteressante irmã mais velha de Raquel. Tremendo de ódio, ele procurou Labão e disse: que é isso que me fizeste? De modo tranquilo, Labão respondeu que Jacó deveria saber, ser o costume daquela terra, a filha mais velha casar-se antes da mais nova. Se Jacó se comprometesse em trabalhar mais 7 anos, acrescentou, ele ficaria feliz em incluir Raquel como parte do negócio. Sentindo-se trapaceado e preso em uma cilada, Jacó sujeitou-se a mais 7 anos a fim de casar-se com Raquel, bem como com Lia. A devastação da idolatria. Talvez nos perguntemos como Jacó pôde ser tão crédulo, mas seu comportamento foi o de um viciado. São várias as maneiras em que o amor romântico pode funcionar como uma espécie de droga para nos ajudar a fugir da realidade da vida. Sally, a linda mulher enredada em relacionamentos abusivos, certa vez me disse: os homens eram meu álcool. Somente se eu tivesse nos braços de um deles eu conseguia encarar a vida e me sentir bem. Outro exemplo é o homem mais velho que abandona a esposa por uma mulher bem mais nova, no esforço desesperado de esconder a realidade de que está envelhecendo. E existe o rapaz que considera uma mulher desejável apenas até levá-la para a cama algumas vezes, perdendo o interesse em seguida. Para ele, as mulheres são só uma mercadoria necessária para o ajudar a se sentir desejável e poderoso. Nossos temores e esterilidade interiores fazem do amor um narcótico, um modo de nos automedicarmos, e viciados sempre fazem escolhas tolas e destrutivas. Foi o que aconteceu com Jacó. Raquel não era apenas sua esposa, mas sua salvadora. Ele a desejava e precisava dela tão profundamente que só ouvia e via o que queria ouvir e ver. Por isso, tornou-se vulnerável ao engano de Labão. Mais tarde, a idolatria de Jacó por Raquel produziu décadas de sofrimento em sua família. Ele a adorava e privilegiava os filhos de Raquel em detrimento dos de Lia, destruindo e afligindo o coração de todos, ao mesmo tempo que envenenava o universo familiar. Temos uma expressão para descrever alguém apaixonado. Aspas. Ele adora o chão em que ela pisa. Como isso pode ser destrutivo quando descreve uma verdade literal? Vemos como a idolatria devastou a vida de Jacó, mas talvez o maior desastre de todos seja o que ocorreu com Lia. Ela é a filha mais velha, e o narrador só nos dá um detalhe importante a seu respeito. O texto conta que ela tinha olhos sem brilho. Alguns presumem que sua visão era ruim, mas a passagem não diz Lia tinha olhos sem brilho, mas Raquel conseguia enxergar muito bem. Diz que Lia tinha olhos sem brilho, mas que Raquel era linda. Assim, é provável que sem brilho significasse que ela era vesga ou de má aparência por alguma razão. A ideia é clara. Lia era pouco atraente e precisou passar a vida inteira à sombra da irmã, uma mulher absolutamente deslumbrante. Em consequência do seu pai Labão, sabia que homem nenhum jamais se casaria com ela ou ofereceria dinheiro por ela. Durante anos ele havia se perguntado como se livraria de Lia para que Raquel, que alcançasse excelente preço, pudesse se casar. Em Jacó, Labão encontrou a solução dos seus problemas financeiros, identificou uma oportunidade e tirou partido dela. Mas veja o que isso significou para Lia, a filha a quem o pai não queria, era agora a esposa a quem o marido não desejava. Jacó amava Raquel muito mais do que Lia, diz Gênesis 29, 30.
Ela era a moça que ninguém queria. Lia tinha então um vazio no coração tão grande quanto o existente no coração de Jacó. E agora ela começava a reagir ao problema do mesmo jeito que o marido. Fez com ele o que Jacó fizera com Raquel e Isaque com Esaú. Colocou a esperança do seu coração em conquistar o amor de Jacó. Os versículos finais da passagem estão entre os mais tristes da Bíblia. O Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Lia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. Engravidou ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz a um filho e disse: desta vez, louvarei o Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. E parou de ter filhos. Gênesis 29, 31, 35. O que ele estava fazendo? Tentando encontrar a felicidade e uma identidade por meio de valores familiares tradicionais. Ter filhos, em especial naquela época, era o melhor meio para isso, mas não estava funcionando. Lia havia apoiado todas as suas esperanças e sonhos no marido. Se tiver filhos, então meu marido virá a me amar. E enfim minha vida infeliz será transformada, pensava. Em vez disso, cada nascimento empurrou-a mais para dentro de um inferno de solidão. Dia após dia, Lia estava condenada a ver o homem por quem mais anelava nos braços daquela em cuja sombra vivera toda a sua vida. Dia após dia, recebia uma nova facada no coração.